Olá, nono ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula número 6 de Geografia. Hoje a gente vai continuar falando sobre os indicadores sociais mundiais. Até o momento a gente vinha falando sobre a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento dos países. Lembrando que os países desenvolvidos são aqueles que têm uma melhor qualidade de vida, incluindo renda, incluindo expectativa de vida, incluindo escolaridade, incluindo aí muitos índices, principalmente o índice de desenvolvimento humano. E os subdesenvolvidos são o contrário, têm esses índices baixos. Hoje a gente vai falar de um outro índice, também vai ajudar a medir a qualidade de vida nos países. Ele se chama Índice de Gini e ele vai medir a desigualdade social. Lembrando que a gente vem falando sobre qualidade de vida, mas todos esses índices eles acabam fazendo apenas uma média, né? Por exemplo, todo o produto interno bruto, no caso produzido dentro daquele país, dentro do Brasil. Se ele for dividido igualmente entre toda a população, a gente vê que o Brasil tem um IDH alto. Mas quando a gente olha na prática, a gente vê que esse IDH alto não é para todas as pessoas que vivem dentro do Brasil. Aí entra o índice Gini. Ele vai medir então como foi dividido desigualmente esse produto interno bruto, ou essa renda, ou a quantidade de escolas para as pessoas estudarem, ou a quantidade de empregos, e por aí vai. Então, ele vai medir a desigualdade social. E a desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas numa mesma sociedade, tá? Num mesmo país, numa mesma cidade, no mesmo município, no mesmo estado. Ele também é conhecido como coeficiente de Gini. Ele é um instrumento da matemática, tá? Como as tabelas e os gráficos que a gente viu anteriormente, que também são usados na geografia. A geografia, quando ela vai fazer essas comparações, principalmente as comparações econômicas, ela tem a necessidade, é claro, de usar instrumentos da matemática. O índice de Gini é um deles. Ele foi feito pelo matemático de sobrenome Gini, Conrado Gini, né? Por isso o nome do índice foi homenagem a ele, e ele desenvolveu com a preocupação de medir o quanto determinado local podia ser igualitário ou desigual social e economicamente para as pessoas viverem. A escala dele vai ser muito parecida com a do IDH, também vai variar de 0 a 1, mas o 0 é quando não há desigualdade, ou seja, o 0 aqui significa um bom índice, ao contrário do índice de desenvolvimento humano, quando o 0 era um índice negativo, um índice baixo. E o 1 aqui vai ser a desigualdade máxima. Então, que esses dois números cujos valores jamais também vão ser alcançados, não existe um lugar que a desigualdade seja plena e também não existe um lugar onde tudo seja igual. Então, esses dois, o 0 e o 1, nunca vão aparecer, tá? Graficamente, ele também é representado por uma curva, né? Chamada de curva de Lorenz, também é um nome italiano, que mostra a proporção acumulada de renda em função da proporção da população daquele local. Vamos aí observar então algumas tabelas e gráficos aí, vamos interpretar. Sempre lembrando que mais perto de 0, menor é a desigualdade social. E quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade social. Aí temos um ranking aí, global, fonte o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Não vamos esquecer dele. Ele está sempre medindo tanto o índice de desenvolvimento social, como também o índice de Gini. E aí na primeira posição de, vamos por assim dizer, de menos desigual, que está perto de 0, é a Hungria. Lembrando que a Hungria não é o país mais rico do mundo. E a Hungria também não é o primeiro em índice de desenvolvimento social.
mas dentro daquilo que ela tem, ela procura distribuir o máximo possível igualmente entre as pessoas, os grupos de pessoas que vivem nos seus países, no seu país, no caso, nas suas cidades e nos seus estados. O segundo é a Dinamarca, o terceiro o Japão, e aí a gente já pula, para a gente conseguir ver o Brasil, a gente infelizmente tem que pular muitas posições, né? Já vemos aí o 34 é a Índia, o 67 é Portugal, o 76 é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, mas ele está na 76ª, ou seja, na posição 76 do ranking. Então, significa que a distribuição dessa riqueza toda que os Estados Unidos gera também não é lá muito bem dividida entre as pessoas. A China está na posição 90, a Rússia na posição 93, e vamos descer logo, porque infelizmente o Brasil está na posição 120. Lembrando aí, nas primeiras aulas, quem quiser que não assistiu, volte lá, dê uma procurada. A quantidade de países que temos oficialmente no mundo é 193. 193 países. Se o Brasil está na posição 120, significa que o Brasil está numa posição bem lá embaixo, né? Então, a gente já pode aí verificar que a desigualdade social aqui pelo Brasil, ela é bem grande. Muitas vezes a desigualdade social está mais perto do que imagina, né? No caso do Brasil, nós temos regiões. Eu coloquei o gráfico também no slide anterior, vocês podem depois dar uma voltada lá para vocês verem que as regiões têm um índice de desenvolvimento até mesmo parecido, né? Mas dentro da própria região, né? Por exemplo, dentro do próprio Sudeste ou dentro mesmo de uma cidade, né? Dentro da região Sudeste, a desigualdade ali pode ser escancarada. Olha aí as fotos que eu coloquei para vocês. Essa primeira foto aí, à sua esquerda, é a cidade de São Paulo. Esse edifício chiquérrimo aí tá do ladinho, ó, faz fronteira, ó, praticamente mesma rua com a favela de Paraisópolis. E aqui temos outra capital brasileira, ó, com prédios luxuosos também, se eu não me engano é Recife. E a favela ali, ó, logo abaixo. Moradores muito pobres convivendo praticamente no mesmo espaço de moradores muito ricos, muitas vezes divididos apenas por um muro. Então, a desigualdade no nosso país, ela anda lado a lado. De um lado, pode ser apenas um muro, tá ali os mais ricos, e do outro lado do muro, pode estar os mais pobres. Então, vocês precisam aí sempre ter na cabeça que a desigualdade não é falta de riqueza, não, tá? É a distribuição injusta dessa riqueza. É a distribuição injusta dela pelas pessoas dentro dos continentes, dentro dos países, dentro das cidades, aí como a gente viu. E como um país trata as suas crianças e adolescentes é um sinal claro se existe ou não uma desigualdade social, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando da galera que ainda depende dos adultos, né? Depende da população que trabalha para viver. Só que muitas vezes esses adultos não dão conta, né, de não permitir que essa desigualdade social chegue na vida das crianças e dos adolescentes. Parte disso também é responsabilidade do governo, que os adultos elegem também. Mas muitas vezes esses governos também não cumprem essa responsabilidade. Então fica muito difícil a situação das crianças e dos adolescentes nos países, e aí temos alguns exemplos. Enquanto em certos lugares, em certos continentes e países, algumas crianças morrem de fome, em outros as crianças chegam a ser até gordinhas, né? De tanto que elas têm alimento disponível para elas, elas podem escolher o que comer. Em certos lugares, o trabalho infantil, ele é legitimado, né? Porque as famílias têm muitos filhos, ou muitas vezes os adultos ficam desempregados, e os adolescentes e as crianças precisam ajudar na renda. Mas, infelizmente, a maioria dos empregos, eles não são, como eu vou dizer,
propícios, especializados para os adolescentes e para as crianças, né? Porque geralmente crianças e adolescentes são pequenos, são frágeis, ainda estão em fase de crescimento. Então, trabalhos pesados, como esse menino está fazendo ali, ó, numa mina, para ali tirar pedra ali, no caso, é uma pedreira, né? Para tirar geralmente pedras para construção, essas coisas. Isso não é um trabalho que uma criança deva fazer, mas infelizmente a gente sabe que para ganhar dinheiro, muitas vezes se sujeita a isso. O ideal mesmo é a criança bem alimentada, que não precise trabalhar nesses trabalhos horríveis e que possa estudar e aprender, porque para a criança e para o adolescente, um futuro garantido é um futuro através da educação, onde ele aprende a ler e escrever, onde ele aprende do mundo, como a gente está fazendo agora, que ele tem segurança, que ele não precisa se arriscar na rua, que ele não precisa morrer de fome. Então, a escola é um dos espaços de proteção da criança e do adolescente, como também a casa dele, como também os pais dele empregados, né? É uma forma de proteger o adolescente e a criança. Uma cidade menos violenta é uma forma de proteger também a criança e o adolescente. A gente às vezes vê aí, né, que acaba tendo bala perdida, essas coisas. Então, uma sociedade que protege bem as suas crianças e seus adolescentes é uma sociedade menos desigual, tá? Então, por hoje é só. Lembrando aí que a gente está terminando de ver os índices. Não esqueçam de fazer os exercícios para reforçar aí a aprendizagem de vocês. Olhem sempre as observações da professora, tá? Cliquem ali em avaliação. Não tem nota, mas tem explicações importantes dos exercícios, tá? Então, não deixem de ler. Lembre-se aí que desigualdade é uma coisa que nós também podemos lutar contra e podemos diminuí-la. Nós temos ferramentas para isso, tá? Até a próxima, pessoal.